com a terapia espiritual. Porque essa eu tenho um pouco mais de conhecimento para desenvolver. Então, nós vamos abordar, o trabalho está totalmente baseado na série psicológica da mentora Joana de Ângeles, que é um espírito extremamente dedicado ao ser humano na sua área comportamental, no seu psiquismo. Ela traz conteúdos muito importantes, vivências do evangelho tornados práticos. Ela luta pela consciência do ser humano, de si mesmo, da sua própria emoção, que a gente trabalhe o autoconhecimento, a autodescoberta, que possamos nos conhecer profundamente, a fim de que, a partir do momento em que possamos conseguir mapear quem somos e por que estamos numa determinada situação, possamos encontrar os nossos caminhos de saída. Joana de Ângeles, ela trabalha essencialmente pela consciência, ou seja, a gente trazer para a nossa consciência quem somos e por que estamos em determinada situação. Porque, como ela diz, tudo que está na sombra tem mais força. E quando trazemos esse conteúdo para a luz, ou seja, para a nossa consciência, para o nosso domínio, para o nosso conhecimento, ele se torna mais palpável. E a partir desse conhecimento, eu posso trilhar os meus caminhos individuais a partir desses conteúdos que ela apresenta. Então, dentro dessa terapêutica espiritual, do livro Autodescobrimento, é fantástico, ela começa a falar da raiz da enfermidade. Por que adoecemos? E aqui ela diz, na mesma ordem, quer dizer, na mesma ordem dessa visão da origem, da raiz da enfermidade, estão os conflitos, os transtornos psicológicos e outros da área psiquiátrica. Pode passar. Mesmo quando a sua psicogênese, que significa origem, se encontra na hereditariedade, nos fatores estressantes, nos socioeconômicos, nos psicossociais e emocionais, as causas reais se originam do ser espiritual, que é sempre o agente de todos os acontecimentos que dizem respeito ao ser humano. Então, mesmo tudo que a gente já viu antes, que conversamos sobre a questão física, a hereditariedade, o meio ambiente que estou, a minha condição socioeconômica, as próprias dificuldades psicossociais que trago, e mesmo as emocionais, toda a origem da enfermidade, é isso que ela diz, que todas as enfermidades têm origem no ser espiritual, né? Mesmo as psicológicas, e mesmo as psiquiátricas, mesmo as conflitosas, têm origem no ser espiritual. E eu gostaria que a gente guardasse bem essa afirmativa que está no livro Autodescobrimento, porque ela vai basear todo o nosso trabalho do dia de hoje. E Joana, então, nessa afirmativa, a expressiva soma de enfermidades físicas e mentais atesta que o homem é um ser inacabado. Então, ela não diz que ela é extremamente carinhosa, então nós não somos imperfeitos, nós somos um ser em construção. E sendo dentro desse conteúdo, significa dizer que a gente ainda não acabou, a gente ainda vai acabar. E construção significa ação permanente. Então, nós vamos conhecer um pouquinho do medo, que é uma emoção extremamente paralisante, né? E que, por muitas vezes, está na base dos conflitos emocionais, o medo. E Joana de Ângeles, então, afirma, esse livro que nós estamos trabalhando agora é Conflitos Existenciais, que para o medo há causas internas e externas. As causas anteriores, né, ou seja, as nossas causas internas são as reencarnações anteriores que tivemos. Ou seja, é a causa que antecede a minha vida atual. E ela traz um registro das minhas ações no passado, ou está na minha mente, e que está refletindo no meu corpo perispiritual, que hoje se projeta na minha vida presente. Então, o medo, ele tem um registro que pode estar ligado, e na maioria das vezes está, a atitudes que cometi no passado. E hoje eu volto
como Dorilan Abril, falando do projeto encarnatório. Eu volto para essa vida atual para reparar, para consertar, para me reeducar. Essa é a filosofia, né, que a doutrina espírita traz no seu alicerce mais profundo. Ela explica, mas mostra o caminho reeducacional de cada um de nós. Então, nas nossas reencarnações anteriores, cometemos atos, coisas equívocos, graves, muitas vezes, mas o medo, volto para a encarnação com esse registro das minhas atitudes anteriores, que o medo, que faz com que reflita na minha estrutura psíquica atual, esse medo que muitas vezes eu não sei de onde vem. E aí, as externas, que é as causas atuais, estão, por muitas vezes, no processo educacional do lar, no núcleo familiar. Então, olha bem, se eu trago já uma tendência a essa estrutura e a família, o núcleo onde eu me encontro, ainda reforça nos processos educacionais o medo, não pode isso, os relacionamentos familiares são agressivos, né? Eu tenho medo da situação onde eu me encontro, vai reforçar ainda mais, que seria aí as situações estressantes, a minha condição. Se eu trago uma má inclinação, vamos dizer assim, uma tendência, ela pode ser reforçada pelo núcleo familiar, pela situação atual que eu estou vivendo, e aí aquilo se torna ainda maior, e minha dificuldade também se torna maior no momento atual. Então, o medo, ele tem, muitas vezes, essa base nos conflitos emocionais, porque eu já trazia uma dificuldade proveniente na minha encarnação anterior. Pode ser que eu encontre no meu lar, na minha situação atual, mais dificuldades. Não recebo o estímulo contrário, né? A coragem, o enfrentamento, a estruturação emocional, né? O amadurecimento emocional para enfrentar as frustrações. Não encontrando essa condição, eu estresso ainda mais, reforço uma tendência e aí posso adoecer. Ela, mais uma vez, trabalha com a consciência. Então, ela diz, a consciência de que se é portador do medo e se está disposto a enfrentar-lhe as nuances e manifestações, apresenta-se como um passo inicial de excelentes resultados. Então, eu, mais uma vez, estou passando pelo processo de autoconhecimento e coragem para reconhecer que sou portador e não dissimular. Ah, não é bem assim. Não, é porque eu não consigo lidar com isso. Não consegue lidar por quê? Estou disposto a lidar. Porque enquanto eu não trouxer esse sentimento, esse equívoco, essa emoção para fora e der nome a ela, entender o que ela é em mim, não serve para 2 pessoas, não serve para 3 pessoas. Cada um, eu preciso conhecer esse processo para que eu possa conduzi-lo da melhor forma possível. Enquanto eu fujo desse enfrentamento de mim mesmo, esse medo tem força, tem muita força. O prosseguimento da atitude de confiança em favor da sua liberação auxilia na conquista de espaço mental, substituindo-o por novos cometimentos, por novas ações e aspirações edificantes que se lhe opõem. Então, quando eu começo nesse processo de construção de mim mesmo, num processo de modificação, eu vou tirando do meu espaço mental, consequentemente do meu espaço emocional, aquela estrutura anterior e vou construindo no lugar dela uma estrutura nova, refazendo-me diante da minha dificuldade. Isso é um processo individual, de construção individual, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu ritmo, mas vale a pena que seja firme e constante. A vitória sobre qualquer conflito resulta de esforços ingentes, ou seja, enormes e contínuo, ou seja, ele tem que ser corajoso e permanente, que o indivíduo se propõe com decisão e coragem. Então, eu não quero mais viver
essa dor. E todo mundo tem, todos nós temos condição de ir. Essa instrumentalização que o Evangelho de Jesus trouxe à luz da doutrina espírita é fantástico. Deus deu a todos nós ferramentas potentes de ação. Joana de Anjos diz que o sofrimento acaba, porque o nome do capítulo é Cessação do Sofrimento. Então, ela diz que a cura real, olha que interessante a expressão, a cura tem que ser real, e real é a cura do espírito, é a reformulação de si mesmo, dos conteúdos, dos objetivos, da qual nós fomos instrumentalizados com o corpo para nascer. Então, essa é a cura real, porque ela disse no início que a origem das enfermidades está no espírito. Então, o espírito é que precisa ser reorganizado, atualizado. Essa é a cura real. Às vezes o corpo está até doente, né? A saúde também é outro conceito muito interessante, porque às vezes uma pessoa tem o corpo doente, mas tem a mente saudável. E tem gente que tem o corpo saudável e a mente não saudável. A cura real é a cura da reforma, é a cura do espírito, é a melhoria. Porém, somente se concretizará se a terapia estipar-lhe as causas que estão nos nossos equívocos do passado, recente, e que a gente vai modificar. Como que se modifica as causas? Se a causa somos nós, se a causa são as nossas preferências, se a causa é o lugar onde eu quero me colocar, se a causa é o que eu acredito. Então, é isso que precisa mudar. Enquanto não se extingam as suas fontes geradoras, ele se manifestará, inevitavelmente. Então, enquanto eu não mudar a essência, que é a verdadeira origem, o que eu penso de mim mesmo? Essa é uma crença. É o que eu acredito. A fé humana, né, que está definido no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé humana é a fé que eu tenho que eu posso e que eu mereço. A esperança. A esperança de a gente... Gente, nós somos espíritos imortais. A esperança, a luta, a coragem, o equilíbrio, a harmonia, a fé. A gente precisa trazer todos esses talentos, toda essa habilidade que nós temos em semente, em germe, que ela possa, virar enormes árvores. E aqui a Joana, reduzidamente, viu, gente? Resumidamente, traz um caminho. A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos mentais, emocionais, psicológicos e de ação. Precisamos disciplinar, como eu disse. Se eu estou pensando assim, se esse é o meu padrão e eu quero outro padrão melhor, quando aparecer o padrão, eu boto ele na outra direção. Apareceu, boto outra na direção. Quando aparecer aquele sentimento assim, mas eu sou uma vítima, eu não consigo fazer, bota na outra direção. Isso é disciplinar. E a segurança das metas. O que significa isso? Que eu crie metas para mim que são possíveis de ser alcançadas. Hoje, por exemplo, eu não tenho como criar uma meta para mim, a Ana Valéria, dentro da minha realidade, dentro da minha possibilidade. Eu vou sair dessa vida paciente, que é uma grande dificuldade para mim. Não vou não. Mas posso me controlar na impaciência. Já é uma meta alcançável, que nem sempre eu consigo. Mas é uma meta alcançável para mim. Agora, se eu vou, não vou não. E toda vez que eu crio metas ilusórias, megas, eu gero mais dificuldade. Então, lide com a sua realidade, com a sua possibilidade, bastante consciente de quem você é e de todos os talentos que você já possui, que possam ser direcionados à sua mudança. São os recursos hábeis para o logro, para o sucesso, sem os quais as terapias e técnicas se tornam paliativas, sem resultarem solucionadoras. Então, a solução, todas as outras técnicas que estão ao nosso redor nos auxiliam, mas o que efetivamente me faz diferente, melhor e progredir é o meu empenho pessoal.